meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu
Tudo bem? Graças e paz, mais uma vez, Pastor Bruno com vocês. Eu quero mais um domingo trazer uma mensagem para o seu coração, mais um domingo falar acerca da palavra do Senhor com vocês. Espero que essa palavra vá de encontro ao seu coração. Deus te abençoe e que a gente possa mutuamente se edificar e que essa palavra venha trazer mais ânimo e mais vontade de te fazer ir em direção ao Senhor, de te fazer ir em direção ao próximo, porque é nisso que o Evangelho nos encoraja a fazer. Sermos alguém para outra pessoa e sermos alguém em Deus. E isso é o que nós chamamos de culto vertical, que é o que oferecemos a Deus, e o culto horizontal, que é o que oferecemos ao nosso próximo. Eu espero de verdade que você tenha tido uma boa semana. Eu sei que muitos de nós não tivemos uma semana difícil, principalmente na nossa comunidade, mas eu tenho certeza de uma coisa: é em tempos como esse que Deus levanta pessoas para ajudar e pessoas com o coração abnegado para fazer a vontade do Senhor. Amém? Nesse mesmo espírito, quero convidar a igreja a orar. Vamos orar? Amém? Senhor Deus de poder e graça, nessa hora me coloco na sua presença, me coloco diante dos meus irmãos, ainda que seja nessa nova estratégia, ainda que seja nesse momento de culto online, mas eu peço, Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, venha encontrar todos aqueles que têm me ouvido agora, aqueles que vão me ouvir depois que esse vídeo acabar. Senhor, vá de encontro com as necessidades dessas pessoas e que essa palavra venha falar com a tua igreja, venha falar com o teu povo. Eu te peço, Senhor, nos dê força nesses tempos difíceis, dê força, Senhor, para a igreja que vai se estabelecer quando essa pandemia acabar. E, Senhor, te peço, edifica, Deus, o teu povo na casa do Senhor, para que a gente possa, Senhor, quando tudo isso acabar e as coisas voltarem ao normal, ser uma igreja que ilumina as trevas, ser uma igreja que salga onde não há sabor, ser sal fora do saleiro. É isso que eu quero te pedir, Senhor. Abençoe a cada um de nós, abençoe todos aqueles que vão receber essa palavra em algum momento e que seu nome seja glorificado em tudo isso. É o que eu peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com vocês, essa palavra me saltou ao coração. Vocês vão ver a incrível, parece ser uma coincidência, mas eu estava meditando muito naqueles provérbios antigos que a nossa avó dizia, talvez a nossa tia dizia. Eu não sei se vocês lembram, é um provérbio que diz o seguinte: quem dá ao pobre, empresta a Deus. E em tempos difíceis, em tempos onde a nossa sociedade enfrenta colapsos, enfrentam calamidades, adágios como esse, provérbios populares como esse, eles ficam ainda mais evidentes. As pessoas pronunciam eles com maiores frequências e eu sempre escuto e eu sempre medito sobre eles e meditando na palavra, eu estava lendo uns textos em provérbios e me saltou aos olhos um texto bíblico muito parecido com esse provérbio popular. Inclusive é um provérbio bíblico, mas esse texto, né, que a nossa avó dizia, olha, quem dá ao pobre, empresta a Deus. É interessante, nessa minha leitura, eu encontrei um texto muito semelhante sobre esse texto que eu quero trabalhar com vocês hoje, é sobre esse texto que eu quero conversar com vocês. Se vocês puderem, nós vamos colocar aqui do lado o texto. Ele está em Provérbios 19, versículo 17. Olha que texto interessante, né? Lembrando daquele dito popular, quem dá ao pobre, empresta a Deus. E olha esse texto de Provérbios, o como ele é semelhante. Acredito eu que esse provérbio tenha sido inspirado nesse texto. Eu creio que esse texto é mais antigo do que esse dito popular, né? Mas se não houver nenhuma referência ao texto bíblico, ele é muito parecido. Vocês encontraram? Provérbios 19, 17 diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta,
e este lhe paga o seu benefício. Muito parecido, né? E pensando nisso, eu vejo que coisas assim, sentimentos assim, aparecem em tempos difíceis. Se nós analisarmos algum tempo atrás, teve aquelas tragédias em Brumadinho, teve as tragédias em Mariana, hora ou outra nós vemos deslizamento de terra, incêndios em comunidades carentes. E eu percebo que quando isso acontece, um sentimento ele invade a sociedade de uma forma e as pessoas se mobilizam para ajudar. Eu vejo, às vezes, eu lembro de alguns anos atrás teve um deslizamento de terra no Rio de Janeiro, e eu lembro que tinha até artista participando, ajudando, aí você vê as pessoas enviando água, enviando comida, enviando roupa, escolas abrindo seu espaço para abrigar essas pessoas. Eu percebo que no momento de caos, quando o dia mal chega, as pessoas se mobilizam para ajudar. E é sobre isso que eu queria refletir, baseado nesse texto que nós lemos, baseado nesse provérbio popular. Eu quero meditar com vocês e eu quero destacar que nessa dinâmica de dia mal, de angústia, e nessa dinâmica de que as pessoas se mobilizam, eu quero destacar que quando as coisas acontecem, 3 tipos de pessoas eles aparecem na nossa vida, na sociedade. E esses 3 tipos de pessoas eles têm comportamentos, alguns um pouco mais semelhantes, outros diferentes, mas é importante a gente salientar isso, porque quando a calamidade se estabelece, essas pessoas vão cruzar o nosso caminho. E é sobre essas pessoas que eu quero falar com vocês. O primeiro tipo de pessoa que cruza o nosso caminho, tanto na nossa vida dentro da igreja, quanto na vida normal, cotidiana, e principalmente em momentos de dor, de calamidade. O primeiro tipo de pessoa que cruza o nosso caminho é o que eu chamo de antipático. O que é o antipático? O antipático é aquela pessoa que olha para o problema, olha para a calamidade, olha para a vida da igreja, olha para a vida das outras pessoas e a frase que sai dele é: isto não é problema meu. Contextualizando talvez com o momento do Brasil, esse momento de pandemia, esse momento onde a calamidade se instaurou, o antipático às vezes até pode fazer alguma coisa. Às vezes até tem condição de fazer alguma coisa. Às vezes o dia mal chegou não para ele especificamente, mas até para alguém perto dele. Mas ele olha para a situação e ele meio que diz: isso não é problema meu, isso não é comigo. Eu não sei qual foi o que essa pessoa fez da vida para estar nessa situação. É interessante destacar que o antipático, aquele que diz eu não tenho nada a ver com isso, ele inventa para si desculpas, para se isentar da responsabilidade de ajudar. Então ele começa a dizer: olha, eu não tenho possibilidade de ajudar mesmo tendo. Se fosse alguém da minha família eu faria, mas como não é, eu não faço. A gente começa a perceber que o antipático é aquele que vai em direção oposta à ajuda. Ele inventa para si desculpas, para se esquivar dessa responsabilidade de ser alguém para o próximo, de ser luz quando o outro está em trevas. Normalmente, você percebe o comportamento do antipático, ele normalmente não se envolve, você percebe que as coisas acontecem e ele não está envolvido muitas vezes nas coisas acontecendo. Se o problema está acontecendo aqui, ele está do outro lado, ele está distante. É interessante ver isso. O antipático, aquele que não se vê como alguém que pode, que quer fazer alguma coisa, é aquela pessoa que de fato sabe que pode, mas ela não quer fazer, ela não se comove, ela não se entrega à calamidade alheia, ao problema alheio. Ele simplesmente diz: isso não é problema meu, foi ele que entrou nessa sozinho, ele que saia sozinho. Você percebe que a pessoa vai arrumando desculpas para não se envolver. Então, o primeiro tipo de pessoa que cruza o nosso caminho nesses momentos é o antipático. É aquela pessoa que inventa desculpas para não se engajar.
para não se envolver. Amém? Já o segundo tipo de pessoa, que normalmente vai cruzar os nossos caminhos na vida da igreja, na vida cotidiana, ou quando o caos se instaura, quando o dia mau chega, é a pessoa que eu quero nominar de simpático. O primeiro caso é o antipático. Ele não se envolve, não é problema dele. O segundo caso é o simpático. É aquela pessoa que quando a igreja tem uma tarefa, quando a vida cotidiana tem uma tarefa na família, por exemplo, ou quando o dia mau chega e a gente precisa se envolver, precisa fazer alguma coisa pelo próximo, o simpático, diferente do antipático, ele tem uma comoção, ele tem sim um certo envolvimento. Ele se envolve primeiramente emocionalmente, e o simpático, ele é aquela pessoa que normalmente ela se envolve no trabalho de bastidores. Então você vai ver o antipático não quer nem saber, mas o simpático é aquela pessoa que normalmente está atrás das cortinas trabalhando. O simpático normalmente é aquela pessoa que pega o telefone, se mobiliza, ele articula, ele conversa com um, ele conversa com outro. Então tá precisando de doação, ele consegue a doação, tá precisando de pessoas para ajudar, ele liga. O simpático, ele tem o que eu gosto de chamar de um ministério invisível. É aquela pessoa que não é o que está lá na frente pregando, ele não é o que está lá na frente louvando, ele não é a pessoa que normalmente aparece para a igreja ou aparece para a comunidade, ele tem um ministério mais invisível. Mas provavelmente é aquela pessoa que está lá na casa de joelho dobrado, orando pelos pastores, orando pela liderança, orando pela igreja, ou quando o dia mau chega na comunidade, ele talvez não seja aquele que está na linha de frente, mas ele é aquele que conhece alguém e ele consegue uma doação, ele consegue mobilizar as pessoas, ele está mais nos bastidores. Esse trabalho é extremamente importante. Ter alguém que faça o trabalho por trás dos bastidores é de suma importância. Se nós pudermos fazer uma analogia com a guerra, o simpático é aquela pessoa que trabalha mais na área da inteligência, da telecomunicação, é aquele que planeja, é aquele que envia a tropa para o lugar certo, é aquele que providencia o mantimento. Você entende? O simpático, ele não está na linha de frente, ele está mais nos bastidores, ele não é a linha de frente, ele é a retaguarda, certo? Então o segundo tipo de pessoa é o simpático, ele se envolve emocionalmente, mas ele tem um trabalho mais de bastidor. E eu quero salientar mais uma vez, é um trabalho extremamente importante, nós precisamos de pessoas que fazem esse trabalho. Já o terceiro tipo de pessoa é o que eu quero denominar de empático. O antipático não se envolve, o simpático tem um trabalho mais de bastidor, agora o empático é aquele que está na linha de frente. Se eu puder utilizar a mesma analogia com o exército, o simpático, o empático, desculpe, é aquele que está na infantaria, ele está na linha de frente, ele está no bolo, ele está lá onde o problema está acontecendo. Então, na vida da igreja, primeiramente, o empático é aquele que vê a necessidade, por exemplo, do grupo de louvor e ele se envolve, ele lidera o grupo, ele está lá, ele está cantando, ele está aparecendo. Ou talvez é aquele que almeja o ministério pastoral, é aquele que vai para o seminário, ele estuda, ele busca. Então o empático, ele está no meio do bolo. E quando o dia mau acontece no meio dele, na sociedade, no bairro onde ele mora, ele é aquela pessoa que está lá no meio, onde aconteceu, pegando na mão das pessoas, conversando com as pessoas. Se tiver entrega de alimento, ele é o que está lá na frente entregando alimento. Eu quero dizer para você que não existe o mais importante. O empático é mais importante que o simpático. Não, ambos são igualmente importantes. Talvez o empático consiga operacionalizar o trabalho porque o simpático se mobilizou, entendeu? É uma equipe, não o intuito dessa mensagem não é dizer para você que se você é simpático, você precisa ser um empático. Não, o intuito dessa mensagem é dizer, se você é o antipático, você precisa ser ou simpático
ou empático. Você precisa se mexer, você precisa se mover. Agora, se você vai ficar mais no bastidor ou se você vai para a linha de frente, ambos são importantes. Eu estou falando tudo isso porque essas pessoas vão cruzar na nossa vida no trabalho, vão cruzar na nossa vida na igreja e vão cruzar na nossa vida quando o dia mau chega, quando a calamidade chega. E essa mensagem ela tem o propósito de confrontar o seu coração, de trazer para você a vontade de se mover, de se mexer, e que você possa ser um dos dois que ajudam, mas que você seja, que você entenda que ser igreja é ser sal fora do saleiro. Ser igreja é ser luz em meio às trevas. O antipático, se ele é sal no saleiro. Se ele é luz, se é que ele é a luz aonde outras luzes estão. Agora o simpático e o empático não. Ele é sal fora do saleiro. Ele é luz aonde há trevas. E é exatamente essa pessoa que eu quero que você seja. Eu quero te encorajar a ser alguém que talvez não tenha o emocional para estar no meio do acontecimento, mas pode articular nos bastidores. Porque eu sei que tem gente que não tem estômago, vamos dizer assim, para ver alguém passando necessidade, ir lá dar um abraço, ir lá e fazer alguma coisa. Eu sei que tem gente que talvez não consiga. Só que essa pessoa que não consegue ir lá abraçar, ela consegue o mantimento, ela consegue a doação, ela consegue alguém para ajudar. E é exatamente isso que eu peço que você seja. É exatamente assim que eu quero te encorajar. Se você não consegue estar na linha de frente, seja alguém da retaguarda, mas seja igreja para alguém. Seja bênção para alguém. Agora, se você é aquela pessoa que é mais laboral, que gosta de estar no meio do acontecimento, que gosta de estar no meio do bolo, vá lá, se envolva. Seja bênção para outras pessoas. Seja bênção para aqueles que te acompanham. Aqueles que precisam de você, seja na sua família, seja na igreja e seja no seu trabalho. Exatamente isso. Em tempos difíceis, nós precisamos ser pessoas empáticas, ser pessoas simpáticas e mais, ser pessoas que nos envolvemos com o problema alheio. Às vezes não aconteceu com você, às vezes não aconteceu na sua família, mas às vezes as pessoas precisam que você se mobilize. Amém? Que essa mensagem ecoe no seu coração, que essa mensagem traga paz e mais que isso, traga encorajamento para você ser alguém que faz, para você ser alguém que vai. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima semana.